Olá, queridos, graça e paz. Glória a Deus pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. É uma alegria nós continuarmos juntos na nossa caminhada pelo livro de Salmos. E hoje a gente vai percorrer aqui os capítulos 66 a 70. E nesses capítulos a gente vai caminhar por momentos muito diferentes. Primeiro vamos ouvir ali o testemunho de quem passou por provas profundas e viu a fidelidade de Deus. Encontrar uma oração que sonha com o dia em que todas as nações conhecerão o Senhor. Vamos contemplar o Deus que marcha diante de seu povo e também se inclina para cuidar dos mais frágeis. E vamos acompanhar aqui Davi em seus dias de dor, de perseguição e de dependência. Eu sou a Giovana Jacques e essa é a Bíblia em Histórias Vivas. E no Salmo 66, o salmista convida toda a terra a louvar a Deus. Mas esse não é o louvor de alguém que tem uma vida fácil, é o louvor de quem passou por muitas lutas e que agora consegue enxergar a mão de Deus em toda a caminhada. Ele olha para trás, lembra dos grandes feitos do Senhor. Ele lembra do mar que se abriu diante de Israel, ele lembra do Jordão sendo atravessado, lembra de um Deus que abriu caminhos quando não havia saída. Mas então o tom de salmo muda. Porque agora ele não fala apenas dos milagres, ele fala dos processos, ele fala dos dias difíceis, dos momentos em que Deus permitiu provas que pareciam pesadas demais. E aí ele diz: Tu nos provaste. Como a prata passa pelo fogo para ser purificada, o povo também passou por momentos de refinamento. Houve situações em que se sentiram presos. Trouxeste-nos à rede. Houve dias em que o peso parecia grande demais. Puseste carga pesada sobre nós. Houve humilhações, houve opressão, houve momentos em que os homens pareciam passar por cima deles. E então o salmista resume toda aquela caminhada dizendo: nós passamos pelo fogo e pela água. Quem já enfrentou uma luta longa entende essas palavras. Dizem que tudo parece queimar, dizem que tudo parece afogar, dizem que não conseguimos enxergar o propósito de Deus. Mas agora, olhando para trás, ele entende algo precioso. Deus nunca o abandonou. O fogo não destruiu, a água não afogou. O Senhor estava presente em cada etapa e por isso ele declara: mas tu nos trouxeste a um lugar de abundância. Que coisa linda! O sofrimento não foi o fim da história, a prova não teve a última palavra. E então o salmista faz questão de testemunhar: vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Percebam que ele não fala apenas do que Deus fez ao seu redor, ele fala do que Deus fez dentro dele. Por muitas vezes, o maior milagre acontece no coração. Do testemunho de um homem, nós passamos para a oração de alguém que sonha grande. Nós chegamos lá no Salmo 67, é um salmo curto, mas o seu olhar alcança ali o mundo inteiro. Tudo começa com uma oração. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. O salmista não quer guardar essa bênção para si, ele deseja que aquilo que Deus fez em seu povo alcance outras pessoas. E por isso ele continua: para que se conheça na terra o teu caminho. O sonho do salmista é que homens e mulheres de todos os lugares conheçam o Senhor. Que povos distantes descubram a sua bondade, que nações inteiras aprendam os seus caminhos. E por várias vezes ele repete: louvem-te os povos, ó Deus. É quase uma oração missionária. Enquanto muitos olhavam apenas para a sua própria realidade, ele já sonhava com um dia em que toda a terra adoraria ao Senhor. E o mais bonito é que hoje nós fazemos parte da resposta dessa oração. Séculos depois, pessoas espalhadas pelo mundo inteiro estão adorando o mesmo Deus. E então chegamos ao Salmo 68, aqui o cenário se torna grandioso. O salmista começa lembrando os dias em que Deus marchava à frente do seu povo. Levante-se Deus, e sejam dissipados os seus inimigos.
As palavras lembram a caminhada pelo deserto. A arca seguia adiante, o povo seguia atrás e o Senhor conduzia tudo. Então ele começa a percorrer a história de Israel. Lembra do Monte Sinai, lembra da presença de Deus fazendo a terra tremer, lembra do deserto, lembra dos dias em que Deus sustentou um povo inteiro em uma região sem recursos. Quando faltava comida, Deus provia. Quando faltava direção, Deus guiava. Quando surgiam inimigos, Deus lutava por eles. Mas o que torna esse salmo tão especial é que no meio de toda essa demonstração de poder, o salmista para falar do coração de Deus. Ele diz: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus. É um contraste impressionante. O Deus que faz montanhas tremerem também se preocupa com quem sofre sozinho. O Deus que governa os céus vê aqueles que foram esquecidos pelos homens. Ele cuida dos abandonados, ele ampara os aflitos, ele fortalece os cansados. E mais adiante, o salmista ele celebra as vitórias que Deus concedeu ao seu povo. Exércitos foram derrotados, reis foram vencidos, não pela força humana, mas porque o Senhor lutava por Israel. E então surge uma frase que atravessaria os séculos: subiste ao alto. Mais tarde, o apóstolo Paulo aplicaria essas palavras a Cristo, falando de sua vitória, da sua ressurreição e exaltação. O salmo termina celebrando um Deus que continua sustentando o seu povo todos os dias. Dia após dia, leva as nossas cargas. É um consolo maravilhoso. O mesmo Deus que conduziu Israel continua sustentando seus filhos até hoje. Então chegamos ali ao Salmo 69. E se o salmo anterior falava de vitória, agora encontramos um homem profundamente ferido. Davi ele começa dizendo: salva-me, ó Deus, porque as águas entraram até a minha alma. Ele se sente como alguém que está afundando, ele procura apoio, ele procura descanso, mas tudo parece instável. A sua garganta está cansada de tanto clamar, os seus olhos estão cansados de tanto esperar. A dor se prolongou, a resposta não chegou, ainda não chegou. Além do sofrimento, existe a rejeição, porque pessoas o odeiam sem motivo, acusam, humilham, zombam dele. Em vários momentos, enquanto ouvimos Davi, começamos a enxergar alguém maior, começamos a enxergar Jesus. Quando Davi fala daqueles que o odeiam sem causa, quando diz o zelo da tua casa me consumiu, quando ele menciona ali a vergonha, o desprezo e a rejeição, quando fala do vinagre oferecido em sua aflição, tudo isso aponta para Cristo. Séculos depois, Jesus experimentaria cada uma dessas dores de forma ainda mais profunda. Mas antes de apontar para Jesus, essas palavras nasceram de uma dor de Davi. Davi não estava escrevendo um sermão. Ele estava derramando o coração diante de Deus. Mesmo sofrendo, ele continua buscando o Senhor. Mesmo ferido, ele continua orando. Mesmo sem entender, ele continua confiando. E o salmo termina olhando para a fidelidade de Deus e para a certeza de que ele não abandona aqueles que o buscam. E por fim chegamos ao Salmo 70, é um salmo curto também, mas parece ter sido escrito às pressas, como alguém que corre para pedir ajuda. Davi simplesmente clama: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Não há longas explicações, não há discursos ali elaborados, mas há um homem reconhecendo a sua necessidade. Os problemas continuam existindo, os inimigos continuam presentes, mas Davi sabe exatamente para onde correr. E ele termina dizendo: eu sou pobre e necessitado. Não é uma frase de derrota. É a confissão de alguém que aprendeu a depender de Deus. E ao caminharmos aqui por esses capítulos hoje, esses 5 salmos, nós passamos pelo fogo e pela água com o salmista. Nós aprendemos que Deus usa processos para nos moldar. Nós aprendemos que a sua bênção foi feita para alcançar outras pessoas. Nós vemos o seu poder governando a história e o seu amor cuidando de pequenos detalhes. Quando nós caminhamos ao lado de Davi, caminhamos ao lado da sua dor, e aprendemos que podemos correr para Deus sim em qualquer circunstância. E em todos os momentos aqui nesses salmos nós encontramos sinais de Jesus.
Jesus é aquele que nos sustenta nas provas, é a bênção que alcança as nações, é o Rei exaltado que venceu para sempre, é o servo sofredor que carregou a nossa dor, é o Salvador que continua ouvindo o clamor de todo o coração que o busca. Essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Que o Senhor nos ajude a confiar nele, durante esses processos, a enxergar sua mão mesmo nos dias difíceis e a lembrar, que aquele que nos conduziu até aqui vai continuar caminhando conosco. Amém? Um grande abraço. Até amanhã.